Abra sua Bíblia comigo, querido, em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos ler o versículo 17. Vamos ficar todos de pé, por gentileza. Eu gostaria de agradecer a você por ter vindo no culto das 7. Se você puder continuar vindo nas 7, por favor, faça isso. Nosso culto das 5 realmente já não tem mais espaço. E nós estamos já orando e pedindo a Deus que provavelmente no próximo ano nós vamos ter que começar nosso terceiro culto para poder receber mais pessoas. Amém? Eu estou feliz porque eu vou trabalhar mais. Nossos músicos estão felizes que vão trabalhar mais, né? E eu peço até perdão a vocês que às vezes eu estou ali sentado na hora do louvor. Não é porque eu não gosto de ficar em pé, não. É porque são 2 vezes aqui em pé, ministrando a palavra. Eu vou ficar 2 louvores em pé, então eu vou ficar quase 4 horas, 3 horas em pé. Então começa a doer as pernas, né? Mas, e quando for 3 cultos, vai ser uma benção. Aí é que Jesus vai dar graça a cada um de nós. Mas nós queremos alcançar mais pessoas. Então, ore por isso, em nome de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 17, diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Vamos ler juntos esse texto? Olhando para o telão que a gente lê na mesma versão. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Vamos orar? Pai bendito, te damos graças por essa poderosa palavra, por essa poderosa escritura sagrada, porque ela é revelação para o nosso espírito. Pedimos que o Espírito Santo agora nos abra o entendimento para ouvir, para receber o que o Espírito Santo quer nos dizer nessa noite. Que teu povo, Senhor, saia daqui hoje alimentado, abençoado, tocado, ministrado pelo Senhor. É do Senhor que nós recebemos, é o Senhor que precisamos. Então nós te agradecemos e fazemos isso por causa dos méritos de Jesus. Amém. Amém. Você pode assentar. Nós estamos, meus queridos, na 5ª semana da série de mensagens, né, que demos o nome de Edificarei a minha eclésia. Próxima semana, se Deus permitir, nós teremos a 6ª e a última palavra, que vai ser bem mais curta, por causa do tempo lá, no nosso estacionamento. Mas hoje nós vamos ver como que nós desfrutamos do poder da eclésia e do poder do reino de Deus. Foi o Senhor Jesus que disse, em Mateus 6, 16, 18, que Ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Você já ouviu, nas semanas anteriores, que o significado de igreja, ou de eclésia, né? A palavra igreja aqui é traduzida da palavra eclésia, é uma palavra que significa um ajuntamento de pessoas, chamada do meio dos cidadãos comuns de uma cidade, para representar o rei numa eclésia, cujo propósito era expandir os negócios do seu rei. Portanto, quando Jesus fala sobre que Ele edificaria a sua igreja ou a sua eclésia, Ele estava dizendo que Ele edificaria a sua eclésia para expandir os negócios do seu reino ou os negócios do seu pai. Por isso que a primeira coisa que Jesus começa a fazer e a ensinar, logo depois que Ele convida seus discípulos para estar com Ele,
foi ensinar acerca do reino dos céus. O reino de Deus é uma realidade. O fato da gente não saber sobre ele, o fato das pessoas não conhecerem o reino de Deus, não significa que ele não existe. Por isso Jesus gastou tempo ensinando o que é o reino de Deus. O reino de Deus chegou. A oração do Pai Nosso, Jesus disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, assim como a vontade do rei é feita nos céus, que ela seja feita também na terra. Portanto, o reino de Deus é esse lugar onde Deus reina, onde Deus habita, é onde a sua vontade é feita. É claro que para nós, que vivemos num país democrático, e onde as autoridades são eleitas pelo voto popular, nós não entendemos muito bem, se a gente olhar para o nosso modelo de organização como Estado e nação, porque o reino de Deus não é uma democracia. O reino de Deus é o lugar onde Deus reina. E Deus não faz eleições para dizer, olha, qual é a lei que vocês gostariam de cumprir. O reino de Deus tinha... quando Jesus ensinou sobre o reino de Deus e sobre a sua eclésia, não é que essa eclésia tinha poder e autoridade para mudar suas leis. Essa eclésia foi instruída e foi instituída com o propósito de avançar os negócios do rei, baseado nas leis que ele já tinha dado. Ou seja, a eclésia não tem poder para alterar leis. A eclésia tem autoridade para fazer cumprir as leis desse reino. Quem está entendendo? Portanto, a primeira coisa que Deus começa a ensinar no início, lá no Jardim do Éden, ensinar para Adão, a primeira lei que Deus manifesta para Adão foi quando Deus coloca Adão no jardim e diz para ele, olha Adão, você pode comer de toda a árvore do jardim, somente da árvore do conhecimento do bem e do mal é que você não deve comer, porque no dia em que você comer, certamente vai morrer. O diabo chega mais tarde para Adão e faz a pergunta, aliás, para Eva, e faz a pergunta capciosa. O diabo sempre é especialista em enganar, mentir. E qual é a pergunta que ele faz para Eva? É assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Olha a diferença, né? O diabo quer suscitar dúvida, contenda, confusão. Mas Deus disse, então, você pode comer de tudo. Só daquela dali você não pode comer. Porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Mas vocês sabem a história. Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram do fruto. E por isso foram expulsos do paraíso, foram expulsos do Éden. Irmãos, que coisa! Tem gente que está sendo expulso do paraíso, só sabe depois, né? Só percebe depois que perdeu, depois que foi expulso. Né? Já viu aquele que um dia achou que a solução para a sua vida, para o seu casamento, era separar e ir embora cada um para o seu lado. Até que as agruras, depois, se tornam piores do que as primeiras. E aí ele fala, meu Deus, eu era feliz e não sabia. Você nunca ouviu isso? Eu já vi várias vezes. Né? Então tá lá Adão e Eva na bênção, né? Claro que não era só sombra e água fresca, não era só ficar se balançando numa rede, né? Tinha trabalho, né? Glória a Deus. Eu sei que nessa hora tem gente que fala assim, mas peraí, trabalho no Éden? Pois é, tinha. Ali era o reino de Deus, o reino de Deus estava ali sendo vivido na sua plenitude, todas as suas leis eram obedecidas, mas eles foram expulsos e agora o que é que Deus fez? Deus trouxe Jesus, enviou Jesus, para que a gente possa ser admitidos de volta nesse lugar chamado Reino de Deus. É por isso que Jesus começa, desde o início, falando sobre o Reino de Deus, porque é para lá que Ele vai levar seus discípulos, e não somente os seus discípulos. Quando Ele começou a avançar e a multiplicar na sua eclésia no dia de Pentecostes, isso começa a acontecer, expandindo essa eclésia, e Ele deu as instruções para que essa expansão acontecesse dentro dos limites do reino de Deus. Portanto,
Nós desejamos voltar ao reino de Deus. Quem deseja voltar ao reino de Deus aqui? Eu desejo. Porque o reino de Deus, como diz Romanos 14:17, é um reino de justiça, de paz e de alegria. Você quer viver num lugar desse? Um lugar de justiça, de paz e de alegria. Mas o texto que a gente leu em Romanos 5:17 diz que nós reinaremos em vida. Está dizendo, se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, está se referindo a Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Essa palavra vida, irmãos, é interessante a gente lembrar que quando o apóstolo Paulo está dizendo reinarão em vida, existem duas palavras utilizadas para traduzir a palavra vida no Novo Testamento. A primeira delas é a palavra bios, que vem da biologia. Essa palavra ela significa a vida natural, ou seja, a vida biológica, a vida física, a vida natural. Todo animal tem bios. Todo animal tem uma vida normal, uma vida física, uma vida natural. Quando você se converte a Cristo e nasce de novo, nós passamos então a ter um outro tipo de vida, além da bios, a gente passa a ter uma vida chamada zoe. Essa vida zoe é a vida de Deus, é a vida que é nutrida a partir do novo nascimento, uma vida que tem a ver com a vida abundante que Cristo nos fala e que está lá em João capítulo 10, versículo 10, quando o próprio Senhor Jesus disse: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa palavra vida, eu vim para que tenham vida, essa vida é zoe, eu vim para que vocês tenham uma vida plena, uma vida abundante, uma vida a partir do próprio Cristo. Portanto, ter a vida abundante é um direito nosso, mas não significa que todos aqueles que têm a zoe de Deus, significa que eles estão experimentando a zoe de Deus, a vida plena de Deus. Como é que nós podemos desfrutar, viver essa vida abundante? Porque, irmãos, tem algumas pessoas que, sinceramente, tem alguns crentes que têm a vida de Deus, mas não vivem como se tivesse. Tem alguns crentes em Cristo que dizem ter nascido de novo, mas não vivem como se fossem nascidos de novo. Tem pessoas que têm Cristo, têm a vida de Deus, têm a vida eterna, foram perdoados os seus pecados, mas eles vivem como se tivessem, como se não fossem vencedores. E alguns que estão indo para o céu com a cara que estão indo para o inferno. Já viu o crente com a cara feia? Injuriado, mal-humorado, cara cheia de nó, né? Nem botox resolve. Aquele crente chato, né? Tudo dele está ruim, com os nariz assim para cima, né? Chateado com as coisas. Não tem vida de Deus. Pode até ter no coração, mas não tem na alma. Não vive isso, irmãos. E às vezes a gente está dando um mau exemplo. Tem hora que a gente é uma propaganda ruim do reino de Deus. Você já imaginou alguém que vive uma vida sem vitória? Vive uma vida derrotada. Só vive chateado, mal-humorado. E diz que é de Jesus. O pessoal olha assim para ela: Deus me livre, eu queria um Jesus desse. O Jesus só arruma encrenca para ele. Sabe, irmãos, a vida de Deus é algo que você precisa desfrutar dela. Você precisa tomar posse dela. Imagina que você está precisando de uma grana aí, tá? Você tem que pagar amanhã um valor aí alto, né? O valor alto aí pode ser o quê?
uns 20 milhões, tá bom? Você tem que pagar tudo isso, cara? Não, mais, 100 milhões. Aí a Lava Jato já começa a querer saber quem é que está vendo com você. Mas imagina que você precisa desse dinheiro. Você não tem, mas alguém chega e fala assim, escuta, amanhã eu vou botar esse dinheiro na tua conta. Você vai resolver tudo. Quem recebe aí? Isso é pela fé, meu filho. Tudo que sai do altar aqui, meu filho, você tem que agarrar. Se for esperto, estiver dormindo, a bênção passa. Agora imagine que amanhã de manhã você vai lá pelas 11 horas da manhã, já foi feita uma TED. Sabe o que é uma TED? Você que já mexe com muito dinheiro sabe. E você que não mexe ainda, vai mexer, começa a entender essas coisas. Porque Deus vai passar muito dinheiro na tua mão. Irmãos, escute, deixa eu abrir um parênteses aqui. Deixa eu abrir um parênteses aqui para profetizar. Irmãos, os sonhos que Deus nos deu para essa igreja não é sonho barato, não. É sonho grande. Vai custar milhões. Agora, você sabe, Deus, antes de botar dinheiro na conta da igreja, bota na sua. Antes dele abençoar uma igreja, ele abençoa pessoas. Ele vai abençoar você. Agora, você precisa estar preparado para isso. Se você não estiver preparado para isso, Deus não vai abençoar você. Porque Ele não vai desperdiçar recursos na mão de quem é gastador. Na mão de quem não sabe, que é controlado por promoção. Aquele camarada chega em casa com um par de moleta. 2 moletas. Por que você comprou isso? Estava em promoção. Estava muito barato. Né? Irmão, você não pode ser controlado por promoção, por nada. Você não pode comprar o que você não precisa. Então você vai se preparando agora, tá bom? Eu estou falando para alguém aqui. Estou falando para alguém aqui ou não? Então você vai pedir a Deus sabedoria para lidar com dinheiro. Enquanto o dinheiro for seu dono, Deus não vai te dar dinheiro. Enquanto você for escravo de mamon, Deus não vai te abençoar nisso. Deus só vai abençoar quem é senhor do dinheiro. O dinheiro tem que servir a nós. E quem domina e governa sobre o dinheiro é gente generosa. É gente que sabe perceber as necessidades e investe na vida do outro, investe onde é boa terra, porque ele descobriu um princípio. Escute. Deus não se move na sua necessidade. Deus se move pelos princípios que Ele mesmo estabeleceu. Você quer ser abençoado nas suas finanças? Seja dizimista fiel. Seja um ofertante generoso. Quem descobriu esses princípios já sabe que quando dizima e quando oferta, sabe que está semeando em boa terra. E Deus é fiel para fazer muito mais do que você imagina. Então, se prepare. Peça sabedoria a Deus para cuidar bem do dinheiro que Ele vai colocar na sua mão, porque na sua mão vai passar e você vai abençoar. Um dia eu vou chegar aqui e vou dizer, irmão, vamos comprar um terreno ali agora. E aí você vai ser um dos que Deus vai usar. Viu? E você vai ser muito abençoado. É assim que o reino de Deus funciona. Fecha parênteses, quem recebeu aí, glória a Deus. Amém? Ok. Então, vamos lá. Eu estava onde que eu me perdi agora? Ok. Então, nós somos chamados, irmãos, para reinar como um rei. O texto que é traduzido como, o texto que nós lemos, Romanos 5,17, diz que o verbo reinar ali, e reinarão em vida, esse verbo é um verbo grego chamado basileio, que significa reinar e continuar reinando. Não é alguém que reina por um tempo e para. É reinar e continuar reinando. Ou seja, olhe para mim agora, olhe para mim. Você foi chamado para reinar e para continuar reinando. Você reina hoje e vai continuar reinando amanhã. Por quê?
Porque eu e você estamos revestidos de Cristo. Quando nós fomos batizados no corpo de Cristo, nós nos revestimos dele, Gálatas 3:23. O Pai colocou você dentro de Cristo. O Pai colocou você dentro de Jesus. Portanto, tudo o que acontece com Cristo, acontece com você. Quem está entendendo isso? Você foi batizado em Cristo, ou seja, Deus te colocou para dentro de Cristo. Portanto, todas as coisas que acontecem com Cristo, que já aconteceram com Cristo, também já aconteceram com você. Quando Jesus foi crucificado, você foi crucificado com Ele. Quando Ele morreu, você morreu com Ele. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. E quando Ele assentou-se à destra de Deus, nós também nos assentamos com Ele. E onde é que nós estamos agora? Assentados à direita de Deus, reinando, governando. Esse ambiente, esse lugar que a Bíblia chama de lugares celestiais. Que lugares são esses? Lugares de governo, lugares de autoridade. Efésios capítulo 2, versículo 5 diz que estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida, Ele nos deu zoe, vida de Deus, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Bom, se você não entender isso, se você não receber isso, se você não tomar posse disso, você vai viver como escravo toda a vida. Achando que é um coitadinho, que não vale nada, que Deus está só esperando você na esquina para acertar as contas com você. Você foi estabelecido com Deus à sua direita em Cristo, nos lugares celestiais. Essa é a minha posição, essa é a sua posição. Qual é a sua posição? Pergunta para o seu vizinho. Qual é a sua posição em Cristo, meu irmão? Pastor, eu não sei, Deus é quem sabe. Você acha que está salvo? Ninguém sabe, só Jesus um dia que sabe. E aí, não sei, eu estou meio mal hoje. Eu estou meio não sei o quê. Eu não sei nem se Deus me ama. Eu não sei nem se Ele gosta mais de mim. Eu acho que Ele está com raiva de mim, que Ele não fala mais comigo. Eu já pedi tanta coisa, Ele não responde. Não sei. Qual é a sua posição, meu irmão? Minha posição é lá no banco, sentado, esperando uma chance para entrar no time. O técnico nem olha para mim. Irmão, misericórdia, miseriqueima. Taca fogo, Jesus, nesse negócio. Qual é a sua posição em Cristo, meu filho? Diga, eu estou assentado em lugares celestiais. Diga, repita isso. Eu estou assentado. Alto, mais alto, mais alto. Eu estou assentado em lugares celestiais. Qual é a sua posição, meu filho? Diga mais alto para o capeta ouvir também. Eu estou assentado em lugares celestiais. Você podia dar um aplauso a Jesus, faça barulho, dê um grito de júbilo. Efésios 1:20, referendo a isso, diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Versículo 21, acima de quê? Acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome. Você sabe o que essas expressões significam? Isso aqui não é uma figura de retórica do apóstolo Paulo, nem é uma expressão poética ou alguma força de linguagem que ele criou, embora ele fosse muito bom nisso, o apóstolo Paulo. Isso aqui ele está dizendo que não sobrou nada. Não tem nenhum poder nesse mundo, não tem presidente, não tem ditador, não tem autoridade, não tem principado, não tem
forças espirituais da maldade, não tem poderes, domínio, qualquer coisa que você puder imaginar, qualquer nome, qualquer poder, qualquer doença, qualquer enfermidade, qualquer coisa que se possa referir no presente século e também no vindouro, todas essas coisas estão debaixo dos seus pés. Mas isso é uma verdade. Jesus, que negócio poderoso, rapaz. Porque se a gente não tem essa noção, mano, a gente vai viver feito uns... Ai, meu Deus. Ei, coitadinho de mim. Aleijados espirituais. Paralíticos espirituais. Deformados. Sabe, não é que nós vamos viver uma vida ufanista. Não adoece mais. Não tem problema, não tem... Claro que tem. Se não tiver essas coisas, se não tiver problemas, se não tiver desafios, a vida fica muito monótona. Mas é nesses lugares, nesses ambientes, que Deus quer e vai mostrar o seu poder na sua vida, meu irmão. O que nós precisamos ter é uma dimensão interior. Eu estou assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. E esse lugar está acima de demônios, capeta, Satanás, principados, poderes, tudo que se possa referir, enfermidade, câncer, diabetes, todas essas doenças, todos os nomes. Qual é o nome que você quer dar? Está incluído ali. Então, meus irmãos, nós temos que viver a partir dessa posição. É dessa posição que você pode desfrutar a vida zoe de Deus. Sem entender isso, você pode ter bios, você pode ter até uma zoe aí no seu coração, mas ela não se manifesta porque você não tem noção de quem você é. Você precisa saber quem você é. Reinar em vida com Cristo significa que nada mais pode te destruir. Vou dizer de novo. Para você pegar e tomar posse. Nós não somos mais governados pelos problemas, nós somos governados agora pela nossa posição em Cristo, estamos assentados em Cristo. Você conhece sua posição, você vai viver como Cristo vive. Nós somos chamados para viver e experimentar essa vida abundante de Cristo. Não podemos mais, irmãos, ser governado por esses problemas da vida. Nós precisamos governar sobre eles. Significa encará-los, claro. Mas significa que nós não vamos viver agora amedrontados, com medo, com dúvida. Será que Deus me ama? Será que Ele vai me ajudar? Claro que Ele vai. Mas Ele não vai fazer do jeito que a gente quer sempre, porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você, sim ou não? Aquilo que parece uma tragédia pode não ser. Aliás, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso? Eu creio. Portanto, depois que você conhece, essa é a primeira parte da nossa palavra de hoje. Saber quem você é em Cristo é o primeiro passo. Para desfrutar a vida zoe de Deus e estabelecer a eclésia, edificar a eclésia de Cristo juntamente com Ele, colaborando com Ele, você precisa saber a sua posição em Cristo. Depois disso, você precisa começar a reinar sobre o seu jardim do Éden. Todos nós temos um jardim, sabia? Você tem um jardim. Cada um de nós aqui tem um jardim. Nosso jardim é nossa missão, é nosso propósito. Não existe ninguém nesse planeta que nasça sem um propósito. Todos nós temos um propósito. Todos nós temos uma missão. A sua missão pode ser a sua casa, pode ser a sua família. Sua missão pode ser a sua vida pessoal, algo que Deus quer fazer através de você. Sua missão pode ser sua tarefa, né? Pode ser seu casamento, pode ser sua célula, seus discípulos, pode ser seu negócio, pode ser seu trabalho. E aí nós aprendemos mais uma vez, com o que Deus colocou lá no início de todas as coisas, lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 2, versículo 15,
Deus pegou, tomou Adão, o homem, e o colocou no jardim do Éden para fazer duas coisas: cultivar e guardar. Olha só, gente. Logo de cara você vê que Deus deu a Adão trabalho, sim ou não? Você acha que cultivar e guardar dá trabalho? Sim ou não? Sim. Dá. Então significa que no Éden tinha trabalho, viu? Amém? Então você que fica amaldiçoando trabalho, aí não vai poder ir para o céu, porque no céu vai ter trabalho. Um dia o irmão falou assim: pastor, isso não é heresia, não. Trabalho, mas a gente já trabalha. O céu diz que a gente vai descansar de todas as obras, as obras que cansa. O trabalho do céu não cansa, é uma bênção. Cultivar e guardar, não tinha que fazer duas coisas, só isso, cultivar e guardar. A primeira delas, cultivar, é a tradução de um verbo chamado abad no hebraico, que significa que você faz o seu trabalho como um ato de adoração. Tudo que você faz na sua vida tem que ser um ato de adoração, querido. Muita gente vivendo uma vida infernal, triste, angustiada, com raiva da vida, de mal com a vida. Porque o que eles fazem não é um ato de adoração, é um ato de resignação. Amanhã tenho que acordar cedo para trabalhar. É claro que o corpo nem sempre está gostando desse negócio, né? Você acorda assim de manhã, e aí o corpo diz assim: vai dormir, você está cansado. Mas você levanta. Por quê? Porque tem que trabalhar. Amém que você tem um trabalho, amém? Glória a Deus por isso. Então, porque nós vivemos no reino de Deus, nós devemos fazer tudo para agradar esse rei, que é o rei Jesus, quem está entendendo? Agora, irmãos, quantas pessoas fazem o seu trabalho com murmuração, faz o seu trabalho xingando, faz o seu trabalho mal feito, faz o seu trabalho com raiva, faz o seu trabalho pela metade, com má vontade. E depois quer ser abençoado. Não vai, querido, viu? Você pode ser crente, você pode ser santo, você pode ser o que você for, mas se você não fizer seu trabalho como um ato de adoração a Deus, você vai fazer esse seu trabalho pela metade, Deus não vai abençoar um negócio desse, porque Ele está vendo. Quem está entendendo? Amém. Pessoas que não lideram uma célula porque acham que é muito trabalhoso, um negócio que custa muito caro, vai tomar meu tempo. Não sabe que liderar uma célula é um ato de adoração. Não cuida da sua família como um ato de adoração. Olha como peso. Por isso que tem tantas mulheres hoje que não querem mais ter filhos. Sabe por quê? Porque dá trabalho, não é mais um ato de adoração ter um filho. Se você, mamãe, não entender que ter filho, que a maternidade é um ato de adoração, você vai repudiar esse negócio e vai fazer coro com esse mundo do capeta de hoje. Vai dizer que não, meu dinheiro é meu, eu vou gastar, eu não tenho que gastar com filho, eu não tenho que gastar com... É meu, eu vou gozar a vida. Deus permita que tu morra cedo, miserável, porque se tu ficar velho... tu não vai ter nem filho para cuidar de tu. É assim, meu irmão. Está confiando na aposentadoria do INSS. É ruim, hein? Tu vai ter muita aposentadoria daqui a 30 anos. Só se Jesus fizer um milagre, né? Cultivar, irmãos, é isso. É tudo que você faz. Olha o que diz Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para quem? E não para homens. Versículo 24. Cientes de que
recebereis do patrão, ciente que recebereis do governo, sei lá de quem. Receberei de quem? Do Senhor, a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estás servindo. Você nunca imaginou que aquele trabalho rotineiro que você faz, repetitivo, todo dia a mesma coisa, e você fica pensando, meu Deus, até quando eu vou estar aqui nesse negócio, nessa máquina, nesse troço, e nesse processo que se repete, e nessa mesma rua que eu vou, nesse mesmo escritório. Você nem imaginava que aquilo ali precisa ser feito como um ato de adoração ao Senhor. E é o Senhor que está vendo e vai te recompensar. Você sabe porque tem gente crente, fiel, que não passa daquilo, não é promovido, embora peça, ore, jejum, clame, pastor, ore por mim. Mas, irmão, escute, Deus não vai quebrar princípio para abençoar ninguém. Se você não é dizimista fiel, não peça oração para Deus abençoar as tuas finanças, porque isso é tentar a Deus. Se você é um funcionário relapso, que não produz, que não veste a camisa da empresa, que vive doido para chegar mais tarde e sair mais cedo, que durante o expediente, em vez de estar produzindo, pensando em ajudar a empresa, está na internet, está respondendo mensagem do WhatsApp. E fica louco para receber promoção. Sabe por que não recebe? Porque não é seu patrão que está fazendo isso, é Deus que dá a recompensa. E você faz seu trabalho muitas vezes como um ato de obrigação. Estou fazendo aqui porque isso é minha sobrevivência. Enquanto você tiver natureza, espírito de sobrevivente, é só isso que você vai ter. Só o nariz do lado de fora da água para não morrer de fome e de sede. Deus não quer que você viva nesse nível, meu irmão. Deus quer que você tenha uma vida abundante. Deus quer que você se torne sócio da empresa. Deus quer que você se torne alguém que é responsável para solucionar problemas na empresa. Quem está entendendo? Tem gente que fica louco para ir embora. Da sexta-feira ele quer sumir. Porque tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. Irmão, aquele negócio, aquele lixo que você botou para debaixo do tapete, ninguém viu, Deus viu. Aquele lapisinho que você leva da empresa. Ninguém viu, mas Deus viu. Não é? Irmãos, isso a gente acha que... E a cultura, né, muitas vezes a cultura da morte que está ao nosso redor, diz que isso é normal, não é. Deus está interessado em abençoar a sua vida, mas você precisa entender que os que você faz tem que ser um ato de adoração. A Deus estamos servindo. Portanto, quem vai te recompensar não é seu patrão, é o Senhor quem dá glória a Deus por isso. E a segunda coisa que Adão foi chamado para fazer, depois de cultivar, depois de tudo que ele fazia ali tinha que ser um ato de adoração. Segunda coisa que Deus dá a Adão é guardar e proteger o jardim. Essa palavra guardar, que está lá em Gênesis capítulo 2, é a palavra hebraica chamar, o verbo chamar, que significa proteger algo de invasores, de intrusos. Deus nos deu, amados, uma responsabilidade de cuidar do nosso jardim. Qual é seu jardim? É sua família, sua casa, sua célula, sua igreja, é sua cidade, é sua nação, é seu negócio, é seu trabalho. São jardins que Deus nos dá. Adão falhou em proteger seu jardim, não seja como ele. Adão não prestou atenção na ordem que Deus deu, foi na onda de Satanás, porque Satanás sempre vai tentar atrapalhar os desejos de Deus e o propósito de Deus na sua vida. Não seja como ele, diga, eu vou proteger meu Éden. Eu vou proteger meu jardim, diga. Eu vou proteger meu jardim. Eu vou proteger minha família. Diga para o seu vizinho, ei,
eu vou proteger a minha família. Um dos exemplos mais tremendos que a gente tem nessa área é o profeta Daniel. Quantos aqui já ouviram falar da história de Daniel? Daniel, o profeta, prosperou no meio de uma das nações mais depravadas, corruptas e terríveis que esse planeta já produziu. A cidade e o Império Babilônico. Babilônia é considerada uma das cidades mais depravadas que esse mundo já teve, e é a tal ponto que ela hoje ainda é considerada, é chamada, quando você quer falar de uma cidade depravada, com tudo que você puder imaginar, de abominações, Babilônia é um exemplo. É tanto que lá em Apocalipse, Babilônia é mencionada, que ela vai ser destruída. Não só, Babilônia já foi destruída faz muitos anos, séculos, né? Hoje seria aquela região ali do Iraque, do Irã, mas não existe mais nada do Império Babilônico, mas a forma de pensar, a maneira de raciocinar, a cultura babilônica chegou até nós. E é essa que vai ser destruída, mas é nesse meio que Daniel prospera. Daniel se torna não somente alguém que prosperou no meio dessa gente, mas Daniel se torna no Império Persa, porque o Império Persa conquistou o Império Babilônico, e Daniel não foi morto como muitos foram. Que os caras descobriram que Daniel era fera. Olha, se você trabalha numa empresa, meu filho, fica de olho. Teu patrão não é bobo, ele sabe quem é que ele vai promover. Ele vai promover quem é bom. Ele vai promover quem produz. Ele vai promover quem tem soluções. Todo empregador está atrás de pessoas que saibam gerar soluções para a empresa. Se você é daqueles que só gera problema, então ele não, é outra coisa. Está entendendo? Quem está entendendo isso? Daniel prosperou, ele se torna no Império Persa, das 127 províncias que o imenso Império Medo-Persa, que dominou o mundo conhecido da sua época, por mais de 200 anos, Daniel se tornou um dos 3 presidentes. Haviam 3 presidentes que dominavam sobre todas essas províncias, chamadas de sátrapas, e ele, juntamente com mais 2, governou porque ele era capaz, ele era uma pessoa extraordinária, ele tinha o Espírito de Deus. Se você ler o livro de Daniel, diz que ele tinha um espírito excelente. Você tem espírito excelente ou você tem um espírito medíocre? Espírito de miséria. Você sabe, já viu as razões porque o avião caiu lá, né, da Chapecoense? Faltou gasolina. Imagina. A coisa mais fácil do mundo é calcular quanto de gasolina é necessário para ir de um ponto A ao ponto B. Sabe o que foi aquilo? Espírito de miséria. Comandante com espírito de miséria, para economizar, para não fazer um abastecimento, para não fazer uma nova parada. Planejamento equivocado. Pôs em risco a vida daquelas pessoas e uma tragédia se foi estabelecida por causa de espírito de miséria. Diga, está repreendido. Eu tenho um espírito excelente. Diga, eu tenho um espírito excelente. Em nome de Jesus. Mas o que Daniel fazia? Muitas vezes a gente está falando assim, ei, meu patrão, que ele é um demoniado, adúltero, miserável, paga mal os funcionários, olha lá, andando de carro novo, eu estou aqui andando desse negócio. Enquanto tu pensar assim, abençoado, tu vai andar de Fusca. Abençoe seu patrão. Se ele é endemoniado, expulsa o demônio dele. Se ele é adúltero, ore por ele para ele mudar de vida. Abençoe, não amaldiçoe. A palavra de Deus para nós 2 semanas atrás. Você é um abençoador. Não importa, minha empresa está sonegando imposto. Você está sonegando imposto? Não, então ore pela sua empresa. A Deus abençoar e eles passarem a pagar imposto. Amém? Quem está entendendo? Daniel entendeu o seu trabalho. O que Daniel fazia? 3 vezes por dia abria a janela em direção a Jerusalém. Lá em Babilônia, quase 2.000 quilômetros de distância, ele abria a janela e orava 3 vezes ao dia. Orava com certeza pedindo para Deus, para
para Israel voltar para a sua terra, que eles estavam cativos naquela terra. Mas eu tenho certeza que Daniel orava pelos reis. Ele orava pelas províncias, ele orava pelo seu trabalho, ele orava até pelos magos e encantadores, que durante um tempo ele foi chefe deles. Você ora pelo seu trabalho? Você ora pelo seu empregador? Você ora pela sua empresa? Responda para você, mas deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes a gente está tendo uma vida difícil demais, porque a gente é responsável por isso. Nós complicamos a nossa própria vida, nos auto-boicotamos. Diga assim: eu vou abençoar a minha empresa. Eu vou abençoar meu patrão, eu vou abençoar meus funcionários, eu vou abençoar as pessoas. Onde eu passar, eu vou ser uma bênção. Eu sou mais do que vencedor. Um dia, Daniel esteve diante de dos momentos mais difíceis da vida dele. Ele e todos seus amigos iam ser mortos, porque Nabucodonosor teve um sonho, e ele não sabia nem o sonho e nem a interpretação. Ele chamou todos os magos e encantadores do seu reino, para que eles adivinhassem, contassem para ele o sonho e a interpretação, mas ninguém sabia, ninguém podia. Então o rei irado mandou matar todos eles, inclusive Daniel e seus amigos. Daniel foi até o representante do rei e disse: peça ao rei um tempo para a gente, que eu vou dar ao rei, eu vou contar ao rei o sonho e a interpretação. Olha que nessa hora Daniel não sabia ainda nem o sonho e nem a interpretação. O que é que Daniel fez? Chamou sua célula e foi orar e jejuar sobre o assunto. Vai ter coisas, meu irmão, na sua vida que vai ser difícil, impossível resolver. Mas você vai reunir sua célula e vai orar e jejuar, e Deus vai revelar à célula o que vai ser feito. Quem é líder de célula aqui, estende a mão e recebe. Para quem crê. Então Daniel reuniu sua célula, foi lá com seus amigos Ananias, Misael e Azarias, a quem o rei Nabucodonosor tinha dado nomes de deuses da época. Ele se reúne, ora e clama a Deus, diz: ó Senhor, nós não sabemos, mas Tu sabes. Tu és o dono de todos os segredos e todos os mistérios. Há algum segredo para Deus, gente? Claro que não. Aquela encrenca na sua empresa, Deus quer te dar o resultado, Deus quer te dar a solução para aquele negócio, se você se reunir, buscar e clamar ao Senhor. E ele se reúne e Deus dá, Daniel ora agradecendo a Deus e diz: Senhor, eu te louvo, o Deus de meus pais revelou o mistério. E Deus deu o sonho a Daniel e deu a sua interpretação. Sabe, amados, qual é o seu jardim? Deus deu a você um jardim, ou vários jardins. E Ele espera que a gente tome conta dele, para manifestar a vida de Deus nesses lugares. Lembra o que diz o primeiro texto? Reinaremos em vida com Ele, através de Jesus Cristo. Primeiro, se posicionando. Você precisa conhecer quem você é em Cristo. Segundo, você precisa cuidar do jardim que Deus te deu. Quem está entendendo isso, diga amém. Vamos orar? Baixe sua cabeça.